estou bem e pronta para mais uma aula da revista Primários da CPAD. Nós estamos com a revista nova e conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. O povo de Deus, lembra comigo? É aquela família de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois foram para o Egito através de José, que foi nossa última revista, e agora eles vão começar uma viagem pelo deserto, e é sobre isso que nós estamos estudando. Aula 3, enfim, um libertador. Será que Moisés vai aceitar ser o grande libertador? Vamos lá. A memória em ação, o texto para guardar na nossa mente, no nosso coração, está em Josué 1:9 e diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então é uma palavra de coragem, não tenha medo, Deus vai estar com você para qualquer lugar que você for, tá bom? Então guarde isso no seu coração. Nossa leitura bíblica está em Êxodo. Nós estamos no segundo livro da Bíblia, que é a saída do povo do Egito e indo para esse deserto. E no capítulo 2, 3 e 4 vai contar essa história de hoje. Então, só para relembrar a aula passada, o rei do Egito, ou seja, o faraó, começou a ficar preocupado com esse povo. O povo hebreu estava crescendo muito, tendo muitos filhos, e eles começaram a escravizar o povo hebreu, colocar eles para fazer trabalhos pesados, sem ter direito a salário, e eles estavam oprimidos lá no Egito. E eles começaram a orar a Deus, lembrar daquelas promessas e orar. E Deus ouve a voz do povo, o clamor do povo e levanta um libertador, que é Moisés. Então, como eu já disse na semana passada, Moisés, saiu do Egito, ele fugiu, ele tinha cometido um assassinato e ele foge. E lá naquelas montanhas ele se torna um pastor de ovelhas, ele se casa. E um dia que ele está lá apacentando ovelha, cuidando de ovelha, Deus aparece para ele através de uma planta. Olha lá, aquela planta está pegando fogo. Ele viu a planta pegando fogo, mas a planta não consumia. Quando alguma coisa pega fogo, ela acaba rápido. Mas essa planta não, ela ficava pegando fogo e não se consumia. A folha não estragava, a flor não estragava, o caule não estragava. Ele, o que será isso? E de repente, quando ele chegou bem perto para ver, uma voz dizia com ele. A voz dizia assim, era Deus, falando que Deus usaria para libertar o povo, que Deus tinha ouvido a oração do povo, a súplica do povo e acabar com o tempo de servidão. E aí ele seria enviado para falar em nome de Deus. E ele falou, mas como que vão acreditar em mim? Como vão aceitar? Como o faraó vai acreditar que Deus falou comigo? Aí ele disse, o que você tem na mão? E ele estava com esse cajado, essa vara na mão. E aí Deus falou assim, joga ela no chão. Quando ele jogou ela no chão, ela se transformou numa cobra. E Moisés ficou com medo da cobra, ficou fugindo dela. E Deus falou para ele, agora pega essa cobra pela cauda, pelo rabo. E ele com medo foi lá e pegou. Quando ele pegou, ela se transformou de novo no cajado, na vara. Olha só, Deus falou assim, faz isso lá na frente do faraó e eles vão acreditar que sou eu, que Deus de Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles antepassados, o Deus deles, que fez uma promessa para eles, está falando através de você. E ele foi. E através desses prodígios, desses milagres, vamos ver o que vai acontecer lá no Egito, entre Moisés e o faraó. Essa foi a nossa aula de hoje.
mais um pouquinho de como surge um libertador e o que a gente precisa guardar no nosso coração. Que nós também recebemos um libertador. Jesus, ele nos libertou da vida do pecado. Nós pecamos, porém, Jesus ele tem poder para entrar no nosso coração e tirar de lá o pecado e transformar a nossa vida, o nosso jeito de viver vai ficar parecido com o de Jesus, porque ele é o nosso libertador. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Vamos agradecer a Jesus por ser o nosso libertador. Senhor Jesus, muito obrigado por aprender mais um pouco da história do povo de Deus. Muito obrigada por conhecer Jesus e saber que Ele nos liberta do pecado. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, todos os professores, abençoa, Senhor, a nossa igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.